hidrofólio à proa para Copacabana. Copacabana, na Bolívia, é o ponto de partida para o Peru. O desembarque é em Copacabana. Um morro emoldura a cidade. Uma capela antecede a igreja de Copacabana. Fica na praça fronteiriça. A fachada da igreja inclui um nicho. A cúpula também se destaca. O frontão da igreja é marcante. Singramos novamente o Lago Titicaca, a 3.812 metros sobre o nível do mar. Na proa do hidrofólio, um tipo de aerobarco, está o nosso destino. É o Porto de Puno, cidade ao sul do Peru, de 140 mil habitantes. O barco vai atracar no Porto de Puno, no Peru. Jorge da Cunha Pereira Filho desembarca no pier com a cidade de Puno ao fundo, levando na mão o presente, uma miniatura de um barco de totora. Do pier se avistam as margens do Lago Titicaca. Curiosamente, o gado bovino pasta dentro do lago. Da margem se observa a superfície do lago. Jorge da Cunha Pereira Filho posa à margem do lago, sem abandonar seu presente, a miniatura do barco de totora. Na margem há pilhas de totora. No campo de totora, Jorge da Cunha Pereira Filho assiste à coleta dela, que vai servir para a construção da ilha de Totora, onde residem os indígenas, e dos barcos de totora, que lhes servem de transporte. A estação do hidrofólio, onde desembarcamos, vai ficando para trás. Nossa atenção se volta para um indígena que pesca no lago, usando um barco de totora. Uma lancha conduz os turistas a uma ilha de totora, que flutua sobre o lago Titicaca. Na ilha, um dos habitantes constrói sua condução, um barco de totora. Os turistas caminham sobre a ilha de Totora, para testar sua solidez. Uma jovem turista examina um barco de totora sobre a ilha de Totora. Os turistas experimentam navegar sobre o lago Titicaca em um barco de totora. Na despedida de Puno, as margens do lago Titicaca se mostram extensas. A ferrovia nos conduz a Cusco. Vamos pela margem do lago Titicaca. Rebanhos pastam no altiplano. Um barco de totora navega. Um indígena pesca num barco de totora. Do trem se avista o lago. Pela janela se vê uma ilha de totora. Sobre a ilha de totora se vêem pilhas de totora, barcos de totora e casas de totora. Um indígena constrói um barco de totora. Curiosamente, até porco vive na ilha de totora. Sobre a ilha vêem-se casas de totora. Os indígenas se movem. Um indígena corre sobre a ilha. Outros indígenas nos contemplam. No altiplano, o gado pasta tranquilamente. Do trem se avistam os Andes. A cordilheira nos acompanha. Os picos nevados nos encantam. No altiplano, pequenas povoações. O altiplano contrasta fortemente suas cores ocres com a cordilheira dos Andes e o azul do céu, passando pelo esverdeado da vegetação escassa. Os Andes sempre presentes. Os picos gelados chegam a quilômetros de altura, exibindo suas geleiras brancas sobre escarpas negras.
A Catedral de Cusco se destaca na cidade sagrada e capital do Império Inca. Situa-se na Plaza de Armas. Seu orágo é a Virgem da Anunciação. Cusco está a cerca de 3.400 metros acima do nível do mar. Jorge da Cunha Pereira Filho visitou a Catedral na Plaza de Armas, cuja construção foi iniciada no ano de 1538, e constitui um complexo em que, além da Basílica de Nossa Senhora da Anunciação, há mais duas igrejas anexas, a do Triunfo e da Sagrada Família. A Igreja da Companhia de Jesus foi iniciada em 1571. Sua enorme cúpula se destaca. A Igreja dos Jesuítas também compõe o magnífico conjunto arquitetônico da Plaza de Armas de Cusco. Jorge da Cunha Pereira Filho visita a impressionante Igreja da Companhia de Jesus, vizinha da Catedral e construída no estilo barroco andino, sobre um templo inca, que foi reconstruída lentamente depois de um terremoto ocorrido em 1650, até ganhar o aspecto atual. A igreja e o convento de São Francisco também são edifícios notáveis. O conjunto arquitetônico abriga também um museu, e, em seu subsolo, as catacumbas. O museu possui uma expressiva coleção de pintura do período colonial peruano. A construção foi realizada no período de 1572 a 1652. O estilo arquitetônico é simples com planta de nave única. No interior há pinturas da escola cusquenha. A Igreja de São Francisco de Assis, que mistura os estilos românico e plateresco, em seu exterior e fachada, merecidamente recebeu a visita de Jorge da Cunha Pereira Filho. A Igreja de La Merced é outra referência. Mistura elementos barrocos e neoclássicos, em sua fachada e portada. Outro marco arquitetônico é a Igreja e Convento de Santo Domingo. O conjunto foi construído sobre as ruínas do Templo do Sol Inca. O estilo arquitetônico é o espanhol chamado plateresco. É uma mistura de estilos, um de origem árabe, chamado mudejar, com o estilo do gótico flamejante. Na base da igreja vê-se o muro do templo inca. Jorge da Cunha Pereira Filho foi apreciar o conjunto de Santo Domingo, que expõe abertamente a sobreposição da cultura espanhola sobre a cultura inca. O antigo Templo do Sol está exposto sob a igreja de Santo Domingo. A igreja de São Pedro também merece uma visita. Internamente, tem 10 retábulos laterais, além do central. O templo foi reconstruído entre 1688 e 1899, após o terremoto de 1650. No interior da igreja estão pinturas da escola cusquenha. A fachada foi inspirada na da catedral. Como as demais igrejas locais, a construção é em pedra. Em frente, na Praça de São Pedro, também se encontra o Mercado de São Pedro. A Plaza de Armas de Cusco é seu centro cívico e administrativo. Os edifícios são em estilo colonial espanhol, com arcadas e balcões. Jorge da Cunha Pereira Filho desfrutou do patrimônio edificado da Plaza de Armas, com suas magníficas igrejas e conventos e edifícios públicos e privados. Jorge comprovou a expressividade e homogeneidade do complexo arquitetônico, que é patrimônio tombado da Unesco. No centro histórico encontram-se algumas capelas. Nelas as torres cineiras são o destaque. O Museu Inca está instalado em um casarão colonial. Tem capela com torre cineira.
A torre sineira é de 3 sinos. A portada da capela é emoldurada em pedra. Na esquina, a janela e a portada têm moldura de pedra. As construções incas estão por toda parte, como comprova Jorge da Cunha Pereira Filho, diante do famoso Muro Inca, no Calejón de Loreto. A portada de um casarão colonial despertou o interesse de Jorge da Cunha Pereira Filho, na despedida da bela cidade de Cusco, tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. A viagem de Cusco para Machu Picchu é de trem. A Cordilheira dos Andes nos acompanha. Em todo o percurso os picos nevados se apresentam. No fundo do vale corre o rio Urubamba. O rio Urubamba vai se transformar no rio Amazonas. A cidade está no pico de uma montanha, cercada de encostas cobertas de vegetação amazônica, e tendo por todos os lados um despenhadeiro, no fundo do qual corre o rio Urubamba. É o começo da Amazônia. Jorge da Cunha Pereira Filho foi conferir o Vale do Urubamba, que, com águas barrentas, corre no fundo do vale, contrastando com as gigantescas montanhas andinas cobertas de floresta do tipo amazônico. A antiga cidade Inca está a 2.430 metros de altura sobre o mar. O terreno acidentado levou ao cultivo em terraços, ou socalcos. Os socalcos rodeiam a cidade de Machu Picchu por todos os lados. Jorge da Cunha Pereira Filho visita uma espécie de pirâmide de terraços escalonados, ou socalcos. Imagina a dificuldade de cultivar nessas alturas. Jorge da Cunha Pereira Filho vê os socalcos por outro ângulo, em terreno bastante acidentado, com uma inclinação muito significativa. As construções dos terraços escalonados foram conferidas, de perto, por Jorge da Cunha Pereira Filho. Jorge da Cunha Pereira Filho dá uma olhada, a voo de pássaro, sobre o centro de Machu Picchu, contrastando com as escarpas da Cordilheira dos Andes, cobertas de vegetação amazônica, até o fundo do vale do rio Urubamba. A paisagem do centro de Machu Picchu mostra-se com uma grande concentração de edifícios ao redor da praça central, emoldurada pelas montanhas andinas. Bem no centro está a praça central de Machu Picchu. Jorge da Cunha Pereira Filho faz um passeio pela praça central de Machu Picchu, cercada pela natureza exuberante da Cordilheira Andina. Da praça central se avista ao redor, onde predominam os socalcos. No centro de Machu Picchu há grande concentração de edifícios. Entre os edifícios do centro há alguns templos. Hoje eles estão em ruínas, mas já foram utilizados. As ruínas sofreram um processo de reconstrução. Em todos os edifícios é possível notar as diferenças. Na construção inca original as pedras se ajustam perfeitamente. Nas restaurações as pedras não têm ajuste tão perfeito. Os antigos incas eram peritos em obras de cantaria. As pedras eram ajustadas através de encaixe perfeito. Os edifícios eram de um só andar. Os telhados eram cobertos de capim, ou sapé. Os espaços eram reduzidos para caber no cume da montanha. Mais uma olhada sobre o centro de Machu Picchu. O traçado é geométrico, tanto quanto possível. É uma pequena área menos acidentada. Os edifícios estão dispostos ordenadamente.
formam um desenho contínuo. Há uniformidade na arquitetura. As plantas baixas das edificações são simples. A praça central era o centro cívico. Na praça central se encontra o Templo das Três Janelas, que sobressai pela altura da sua base, deixando ver a cor do céu azul, sem que se possa dizer a qual dos deuses era dedicado. As ruas de Machu Picchu são íngremes, nas encostas da montanha, e Jorge da Cunha Pereira Filho faz um intervalo para descansar durante uma subida. Além das ruas, há várias praças, que sugerem uma pausa para admirar a paisagem. Os muros de contenção de encosta em cantaria de pedra lavrada ladeiam as ruas, por onde Jorge da Cunha Pereira Filho caminha. Jorge da Cunha Pereira Filho contempla as casas em cantaria de pedra que se alinham com a rua, numa monótona sucessão. O terreno acidentado da cidade suspensa, encarapitada nas encostas íngremes, leva Jorge da Cunha Pereira Filho a subir e descer as muitas escadarias. As casas estão suspensas à beira do abismo. Das casas restam as ruínas, com vista para a montanha de Putucuzi. A cobertura é de palha de capim, ou sapê. As portas têm uma verga ou dintel. O dintel ou lintel é um único bloco de pedra. As pedras se ajustam com exatidão. Algumas casas estão nos píncaros. As aberturas também têm dintel. Existe uma planta arquitetônica comum. O telhado é de sapê. A fachada tem adornos. A base é robusta. As empenas são triangulares. As portas são emolduradas em pedra, como confirma Jorge da Cunha Pereira Filho, enquanto caminha por uma rua. Jorge da Cunha Pereira Filho visita uma casa inca. Jorge da Cunha Pereira Filho vê que as casas em ruínas sobem pela montanha. A uniformidade do desenho sugere um bairro a Jorge da Cunha Pereira Filho. Jorge da Cunha Pereira Filho se impressionou com a solidez das casas. Uma lhama gentil acostumada com turistas nos acompanha por uma rua. Jorge da Cunha Pereira Filho conversa com uma lhama. Uma visita ao relógio de sol levou Jorge da Cunha Pereira Filho ao pico da montanha. A pedra do sacrifício é outro ponto nas alturas. Nela as virgens eram sacrificadas aos deuses incas. Jorge da Cunha Pereira Filho aproveita a pedra do sacrifício para o merecido descanso, após escalar a montanha até esse objetivo. É o último ponto de nossa visita e local de nossa despedida de Machu Picchu. Junto a Cusco e aos pés do Cristo encontramos as ruínas das muralhas da fortaleza de Sacsayhuamán. A muralha tem grandes blocos de pedras. O encaixe é perfeito. Do alto das muralhas da fortaleza de Sacsayhuamán se descortina um vasto panorama sobre a cidade de Cusco, a nossos pés. A vista alcança as montanhas. Cusco expõe seu traçado. As ruas se cortam ortogonalmente. Montanhas cercam a cidade. O centro histórico se revela. Praças e largos ficam mais visíveis. Outra fortaleza notável, no Vale Sagrado, é Kenko, cujas ruínas foram visitadas por Jorge da Cunha Pereira Filho. Jorge da Cunha Pereira Filho aprecia as ruínas das muralhas da antiga fortaleza de Kenko, que deixam entrever suas gigantescas proporções. As muralhas abruptas de Kenko servem de pano de fundo para Jorge da Cunha Pereira Filho avaliar a grandeza dessa fortaleza. Numa pausa para descanso, Jorge da Cunha Pereira Filho, de câmera filmadora na mão, acende um cigarro, sentado sobre um bloco de pedra das ruínas de Kenko. Tambo Machai é outra fortaleza do Vale Sagrado. Tambo significa fortaleza.
Tambo Machai também exibe suas extensas muralhas. Jorge da Cunha Pereira Filho, nas muralhas do Tambo, com sua câmera filmadora na mão, observa os detalhes da construção. Encravada na montanha, jorra a água das suas fontes. Após muitos séculos, a água continua correndo abundantemente nas fontes de Tambo Machai. Pisac é mais uma fortaleza encravada na montanha. São as montanhas do Vale Sagrado. Montanhas contrastam com edifícios. Há um templo com grandes estruturas. A construção é feita em terraços. Socalcos escalam as montanhas. Os socalcos descem ao fundo do vale. O ajuste das pedras é perfeito. Restam portas e janelas. As muralhas adornam o vale. A cantaria é perfeita. Jorge da Cunha Pereira Filho, cercado de montanhas, contempla as ruínas da fortaleza de Pisa. Portas e janelas em esquadro. Grandes montanhas cercam o vale. Portas e janelas das casas continuam de pé. Os blocos de pedras lavradas continuam alinhados. As paredes resistem, após séculos desafiam a força da gravidade. O relógio de sol continua a prestar serviço, marcando as horas sem enguiçar. O Vale Sagrado está cercado de altas montanhas. Mas, a riqueza está no fundo. Toda a área plana à margem do rio Vilcanota Urubamba está cultivada, formando desenhos geométricos, e revela a aldeia dos campesinos. Ainda se vêem as ruínas das casas dos antigos moradores, que povoaram o Vale Sagrado em tempos idos, antes mesmo, durante o Império Inca. E até hoje. Os agricultores aproveitam também as encostas, mesmo nas partes mais íngremes, usando as técnicas dos seus antepassados, de construção em terraços ou socalcos, seguindo as curvas de nível do terreno. Aqui e ali empreendimentos agrícolas permeiam ao longo do Vale Sagrado dos Incas, formado pelos rios Vilcanota e Urubamba. Jorge da Cunha Pereira Filho visita a aldeia do Vale Sagrado, habitada pelos indígenas que atualmente praticam a agricultura tradicional da região andina. As casas resistem ao tempo. Jorge da Cunha Pereira Filho visita uma tradicional casa de camponês indígena, na aldeia do Vale Sagrado do rio Urubamba, o qual, mais à frente, ao entrar no Brasil, recebe o nome de Rio Solimões e mais adiante, Rio Amazonas, até desaguar no Oceano Atlântico. A viagem de Cusco para a capital Lima é feita de ônibus, atravessando a paisagem desértica do altiplano, com a duração de cerca de 10 horas e 30 minutos. O deserto oferece belas paisagens com coloridos surpreendentes, como esse campo. O deserto desfila pela janela. Nas montanhas predominam as cores mais fortes, em contraste com o azul celeste. A vegetação é escassa. Variando a paisagem, há muitas colinas nuas expostas a refletir a luz do sol. Com a vista da cordilheira. Sob um céu sem nuvens, o ocre das colinas contrasta com o verde azulado das altas montanhas. Os Andes nos seguem. Aqui e ali o deserto é composto por um areal de colorido mais claro. Aos pés da montanha os campos e charcos gelados alternam-se com as colinas nuas, muitas vezes abruptas e acidentadas. Nos Andes onipresentes predomina o vermelho.
No alto da cordilheira o ônibus faz uma pausa e Jorge da Cunha Pereira Filho aproveita para um descanso, na longa viagem de Cusco para Lima. Estamos na capital peruana. Na cidade de Lima, um marco arquitetônico é o Palácio Arquiepiscopal, situado na Plaza Maior, no centro histórico. Jorge da Cunha Pereira Filho visita a Plaza Maior, onde está situado o Palácio Arquiepiscopal, com seus balcões na fachada principal, no estilo da arquitetura neocolonial espanhola. A construção é moderna, do ano de 1922, com projeto feito em 1916, imitando o estilo colonial espanhol, com seu característico balcão. O balcão, em madeira de lei envernizada, se destaca contra o revestimento da fachada principal, que é em mármore branco. A catedral exibe suas torres sineiras, fachada e portada. O estilo arquitetônico predominante é o neoclássico, mas tem elementos do renascentista, neogótico e do chamado plateresco, que por sua vez mistura outros estilos, com projeto inspirado no da Catedral de Sevilha. Jorge da Cunha Pereira Filho, na Plaza Maior de Lima, de câmera filmadora na mão, fez as tomadas da Catedral de Lima, cuja construção foi iniciada em 1535 e sofreu reconstruções nos séculos XVIII e XIX. A fachada principal, entre duas torres sineiras, exibe seu frontão e a portada, em 3 módulos. O Palácio do Governo, também na Plaza Maior, é uma construção de 1937. O Palácio Municipal é a sede da Prefeitura. O edifício, situado na Plaza Maior, exibe arcadas e balcões. Vemos outra torre. É da Basílica Menor e Convento de São Francisco. A sua cúpula é inconfundível. Jorge da Cunha Pereira Filho foi conhecer a Basílica Menor e Convento de São Francisco de Assis, com sua fachada singular. Em pleno centro da cidade de Lima, outra torre chama a atenção. É do histórico Convento de La Merced. O estilo é o barroco. A fachada chama a atenção. Outro edifício notável é a Basílica Menor e Convento de São Pedro, pertencente aos jesuítas, que também está no centro histórico de Lima, que foi tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O Santuário de Nuestra Senhora de la Soledad é mais um monumento importante do centro histórico de Lima. A vida econômica de Lima está concentrada nos edifícios do Passeio de la República, no centro. A região ostenta amplas e movimentadas praças. Nelas se encontram escritórios e hotéis de luxo. Próximo também se encontra o Passeio de los Heróis Navales. Neste se encontra o Hotel Sheraton. Próximo se avistam montanhas. Estamos na aprazível Alameda de los Descalzos. Jorge da Cunha Pereira Filho se prepara para uma merecida pausa de descanso nos jardins da Alameda de los Descalzos. Entre as atrações culturais está o Museu Italiano. A herança cultural espanhola está presente. Na Plaza de Touros, onde ocorrem as corridas de touros à moda espanhola.
Alguns edifícios, mesmo sendo mais modernos, ostentam o estilo tradicional colonial espanhol, podendo apresentar magníficas portadas. Edifícios emblemáticos ostentam os tradicionais balcões, como o notável Palácio Torre Tagle. As principais vias do centro se cruzam através de rotatórias muito movimentadas, onde os veículos mudam de direção. O trânsito nelas é intenso. Há, todavia, lugares mais tranquilos, como a Plaza Castilha, como comprovou Jorge da Cunha Pereira Filho, onde se pode fazer uma pausa para descansar. Outro eixo movimentado no centro de Lima é a Avenida Argentina, local de nossa despedida dessa cidade, e ligação com seu porto natural, a cidade geminada de Eucalhão, situada às margens do Oceano Pacífico. A cidade de Eucalhão é o Porto de Lima, a 12 quilômetros, pela Avenida Argentina. Na região costeira, Jorge da Cunha Pereira Filho contempla as edificações residenciais, junto ao Oceano Pacífico, em Eucalhão. Na região costeira fica sua famosa fortaleza Del Real Felipe. É cercada por muralhas. Jorge da Cunha Pereira Filho, empunhando sua câmera filmadora, se prepara para a tomada de uma cena, diante da fortaleza Del Real Felipe, da cidade portuária de Eucalhão, às margens do Oceano Pacífico, local de despedida e de retorno à cidade de Lima. Pachacamac era um santuário pré-incaico. Ele foi usado do século III até o século XVI. Foi construído quase totalmente em adobe. Por sua fragilidade só restam as ruínas. Apesar dessa destruição, ainda é um local grandioso. As pirâmides mostram suas escadarias e são de grandes proporções. Os desabamentos são visíveis, as ruínas estão expostas. Atingem grandes altitudes. Há muralhas nuas. Vão nas alturas. As portas são de grandes edificações. Jorge da Cunha Pereira Filho, empunhando a câmara filmadora, se equilibra à beira de um penhasco, com vista sobre o Vale dos Templos. Jorge da Cunha Pereira Filho aproveita a vista panorâmica sobre as ruínas de Pachacamac, enquanto segura a câmara filmadora, à procura de um objetivo na paisagem. O Templo da Lua ainda mantém de pé a maior parte de suas paredes, com uma série de portas. Na despedida de Pachacamac, Jorge da Cunha Pereira Filho foi conhecer o belo Templo da Lua, com sua singular arquitetura, de construção mais recente, provavelmente durante a ocupação Inca, entre os anos de 1450 e 1532.